Fala, gente linda! Agora vamos dar continuidade aos tecidos conjuntivos com o tecido ósseo, tá? Ele é classificado junto com o tecido cartilaginoso como tecido conjuntivo de sustentação. Mas bora falar do tecido ósseo agora. Uma característica muito importante do tecido ósseo é a composição da matriz extracelular dele, que a gente vai chamar de matriz óssea, tá? Nada mais é do que a matriz extracelular, tá? A substância extracelular, enfim. Ela tem uma parte orgânica e uma parte inorgânica. E isso que vai conferir ao tecido ósseo as características únicas que ele tem, tá? A parte inorgânica é a parte mineralizada desse tecido. É a união de todos os sais, eu coloquei os fosfatos de cálcio, fósforo, magnésio, que vai conferir aquela extrema rigidez que o tecido ósseo tem, tá? Mas eu também tenho a parte orgânica, que é formada pelas células e os compostos orgânicos que vão formar essa matriz óssea, tá? Uma experiência muito engraçada desse tecido, muito engraçada não, que é até interessante, é quando você pega um osso de galinha, não cozido, é lógico, e deixa imerso em vinagre por algumas horas, vamos dizer assim. O osso, ele vai perder toda essa parte inorgânica, ele vai perder toda a parte mineralizada, que confere rigidez, então ele vai ficar extremamente maleável, tá? Diferente de quando a gente cozinha. Esse osso que aí ele perde o quê? Ele perde a parte orgânica e a parte mineralizada fica ali. Acaba que o osso fica muito mais ele fica muito mais rígido, porém tem uma facilidade muito grande em quebrar, tá? Vamos lá. Então, a principal característica do tecido conjuntivo ósseo é a composição da matriz, que ela é mineralizada. Essa é a palavra para vocês guardarem na cabeça de vocês. Características principais do tecido ósseo: muito mais resistente, muito mais rígido, e ele faz parte da formação do tecido do osso, tá, gente? Ele faz parte da formação do osso. Por quê? Quando eu falo de osso, eu tô falando dessa estrutura aqui, completa, tá? Tô falando dessa estrutura completa. Só que o osso, ele não é tecido conjuntivo ósseo. Não, ele é um órgão composto por vários tipos de tecidos diferentes, entendeu? Só para você ter uma ideia, aqui eu tenho tecido ósseo, lógico, mas eu tenho tecido sanguíneo, tá? Eu tenho tecido adiposo, que é a medula óssea vermelha, ainda tenho ao redor desse osso alguns tipos de tecido conjuntivo. Olha só a quantidade de tecidos, tá? Então, o osso, ele é um órgão e o tecido ósseo faz parte desse órgão, tá? Funções do tecido conjuntivo ósseo. A primeira e mais clara é a sustentação, justamente por conta dessa rigidez que essa matriz inorgânica confere ao tecido, tá? Consequentemente, por conta dessa rigidez, eu também tenho a proteção. Lógico, a movimentação vai chegar junto com o osso e toda a estrutura do sistema locomotor, mas uma função que aparece muito é o depósito de minerais, tá? Que vão auxiliar na homeostase do nosso corpo. Vamos lá. Por que depósito de minerais? Quando a gente tem, nosso osso ele é formado pela parte inorgânica com vários tipos de minerais que nós precisamos no nosso corpo, tá? Por mais que ele forme essa matriz óssea, vou dar o exemplo do cálcio. Por mais que o cálcio faça parte dessa matriz óssea, seja importante nessa matriz óssea, ele é imprescindível para vários outros mecanismos dentro do nosso corpo. Se por um acaso, tá? Por que a gente fala de depósito? Se por um acaso, na minha corrente sanguínea, a quantidade de cálcio for insuficiente para as funções que eu preciso dele, o meu corpo imediatamente, por ação hormonal, vai lá nesse meu depósito e vai extrair o cálcio que eu preciso, que o meu corpo precisa. Então, por isso que ele é um depósito de minerais pra gente, tá? Por isso que ele tem essa importância na homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio, tá? Toda vez que a gente fala de homeostase, a gente está falando do equilíbrio do nosso corpo, tá?
Homeostase não é um termo exclusivo do sistema ósseo, nem é um termo de equilíbrio para o nosso corpo, tá? Então, o fato dele ser um depósito de minerais auxilia grandemente no equilíbrio de vários sais que muitas das vezes vão ser retirados da matriz óssea para serem utilizados nos diversos fenômenos que acontecem no nosso corpo, ok? Vamos lá, tecido conjuntivo ósseo, falando agora dos tipos celulares. Olha só, envolvendo o meu tecido ósseo, envolvendo o meu osso, vamos dizer, meu tecido ósseo, eu tenho uma estrutura chamada periósteo. Lembra lá no tecido cartilaginoso que eu tenho pericôndrio? Eu tenho aqui o periósteo, que também é uma membrana que envolve o meu tecido ósseo, tá? Da mesma maneira que eu tenho as células mesenquimais no pericôndrio, eu tenho as células mesenquimais no meu periósteo, tá? Lembrando que ósteo significa tecido ósseo, ok? Então, no periósteo, na parte mais interna, né, na parte mais profunda do periósteo, eu tenho essas células mesenquimais que vão ser chamadas de osteoprogenitora. Ósteo, olha aí. Ósteo, prefixo de osso, progenitora. Vão trazer novas células, tá? Então, as células mesenquimais do periósteo vão dar origem à minha célula jovem do tecido conjuntivo ósseo, que é o osteoblasto. Olha aí novamente o blasto aqui, ó, blasto. Célula jovem. São as células mais jovens, elas são mais redondinhas, são uninucleadas, tá? Vocês vão entender por que eu tô falando isso. Então, ela tem a função principal, que é a produção da matriz óssea. A matriz óssea tem o que? A parte mineral e a parte mineral e a parte orgânica, a parte inorgânica e orgânica, ok? Vamos lá, então, o osteoblasto, rico em com alta taxa de metabolismo, tá? E ela tá ali, ó, produzindo a matriz óssea, mas ela faz da mesma maneira que o condroblasto. Ela começa a produzir a matriz óssea e vai colocando ao seu redor, ficando, entre aspas, de uma maneira simples de falar, ela vai ficando isolada, vai ficando encurralada, tá? E quando ela tá encurralada, vamos dizer, de uma maneira simples de falar, tá, gente? Ela já tá se formando o osteócito. Ósteo, tecido ósseo, cito, célula adulta. São as células adultas que eu tenho uma menor taxa de metabolismo, tá? E ela fica dessa maneira aqui, toda filamentosa, vamos dizer assim, justamente porque ela fica entre a matriz que ela vai depositando ao redor dela, tá? Ela não tá morrendo ali, ela não tem uma função de produção de matriz, mas ela tem uma função muito importante de manutenção dessa matriz óssea, ok? Só que as células do tecido conjuntivo ósseo, eu tenho mais um tipo de célula que é de extrema importância, que são os osteoclastos. Gente, blasto é jovem, cito é célula adulta. Eles, em teoria, não, na verdade, eles são a mesma célula em diferentes fases de vida, tá? Em diferentes fases do ciclo dela. Os osteoclastos são uniões de vários, na verdade, são células que saíram do tecido conjuntivo sanguíneo e elas vão se unindo, formando uma grande célula polinucleada. Vocês podem ver aqui vários núcleozinhos, tá? É um macrófago modificado, que é um tipo de monócito. É um monócito que sai do tecido sanguíneo, tá? Ela tem uma função importantíssima na reabsorção óssea, tá? O que acontece? Em qualquer processo que tenha qualquer tipo de degeneração óssea, um osteócito precisou, liberou ali produtos de digestão intracelular. Um exemplo simples. O osteoclasto, ele tem a função de reabsorção óssea. Então, ele vai pegar as substâncias necessárias que estão nessas células, nessa liberação de substâncias, ele vai pegar as substâncias necessárias e reabsorver, tá? Ele é muito importante nos processos de regeneração óssea, tá? Ele é muito importante nesse processo. Por exemplo, se tem um osso quebrado,
Um osso quebrado, libera-se ali várias estruturas, elas têm que ser eliminadas, então elas são digeridas pelas células do próprio tecido, e dessa digestão os osteoclastos vão pegar e reabsorver o que é de interessante para aquele tecido, ok? Então, guardando que no tecido conjuntivo ósseo eu tenho o osteoblasto, que é a célula jovem, o osteócito, que é a mesma célula, porém numa fase adulta, mas eu tenho a união de outras várias células com a função de regeneração e reabsorção óssea, que são osteoclastos, tá? Tecido ósseo, eu tenho o tecido ósseo primário e o tecido ósseo secundário. Bom, vamos pensar assim. O tecido ósseo primário é o primeiro a ser formado, tá? No processo de ossificação, vamos dizer assim, em um processo de ossificação, ele é o primeiro tecido a ser formado. Tanto que, olha as características, menor mineralização. Bom, eles estão presentes no embrião porque é o primeiro, lembrando que o embrião humano, ele é formado por tecido cartilaginoso, o esqueleto dele é formado por cartilagens. Quando ele começa essa formação do tecido ósseo, o primeiro que vai aparecer é o tecido ósseo primário, tá? E quando uma fratura ela começa a ser regenerada, o primeiro tecido a ser formado também também é o tecido ósseo primário, ok? Outro local que ele sempre vai estar presente é no ponto de inserção dos tendões. Gente, ponto de inserção é exatamente onde, aqui eu não tenho o desenho, é exatamente onde o tendão vai se ligar naquele osso. Então ali eu vou ter sempre tecido ósseo primário. Tanto que a menor mineralização, ele é muito pouco presente em nós adultos, tá? Já o tecido ósseo secundário é quem substitui o tecido ósseo primário. É a maioria do nosso tecido ósseo, pronto, ok? Tá. As fibras colágenas que tem na matriz óssea, elas são muito mais ordenadas, porque o tecido ósseo primário é aquele primeiro a ser formado, quando começa a mineralização, quando começa toda a formação desse tecido, que é substituído pelo tecido ósseo secundário, que é aquele que a gente conhece, que é o firme, que tem todas aquelas funções que a gente viu, ok? Aqui mostra, isso aqui mostra um osso, tá? Lembrando que aqui mostra o osso, essa camadinha aqui em azul é o periósteo. Olha como que eu tenho a vascularização, ok? Aqui mostra também o tecido ósseo esponjoso e o tecido ósseo compacto, onde a principal diferença é que o tecido ósseo compacto, ele não tem nenhum tipo de abertura, somente os canais, tá? Que é o canal de Harvers e os de Volkmann, que formam esse Hzinho, ó. Harvers está longitudinal, e o que liga um Harvers com o outro Harvers é um canal de Volkmann. O tecido osso compacto, ele tem somente essas aberturas que são para a passagem de vasos sanguíneos, tá? Já o tecido tecido ósseo esponjoso, ele tem maiores aberturas entre o tecido, e é onde a gente vai encontrar principalmente, por exemplo, a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela, tá? Vamos lá. Falei do tecido. Tipos de ossificação. Esse tipo de ossificação, às vezes, vai perguntar da onde que vem. A ossificação é o processo de formação do osso, tá? A gente acabou de falar aqui que eu tenho tecido ósseo primário, tecido ósseo secundário, mas como é esse processo? Quais são as maneiras que esse processo de formação do tecido ósseo pode aparecer? Ele pode ser intramembranosa ou endocondral, ok? Intramembranosa, dentro da membrana. O tecido ósseo ele é formado a partir de uma membrana conjuntiva, geralmente vindas de um pericôndrio, a partir de células mesenquimais que estão no tecido conjuntivo propriamente dito, ok? Então, assim, ela é simples, é uma formação do osso a partir da formação de algumas células. Eu começo ali com o condroblasto é formado, começa-se então a formação de matriz óssea e, consequentemente, depois de um tempo eu tenho os osteócitos, mais condroblastos, e eu tenho a formação óssea. Ponto. Quando eu falo a ossificação endocondral, olha aqui.
endocondral, cartilaginoso, é quando um tecido ósseo substitui um molde cartilaginoso, tá? Então, é quando eu tenho a formação do tecido ósseo. Também, lógico, as células que vão dar origem aos condroblastos não estão na membrana, não estão no tecido conjuntivo, tá? Ele vai substituir esse tecido cartilaginoso, tá? Então, a formação intramembranosa é quando a formação parte de uma membrana conjuntiva, e a formação endocondral é quando eu tenho um molde já cartilaginoso, onde o tecido ósseo substitui o tecido cartilaginoso. Não um se transforma em outro. Eu vou bater nessa tecla porque tem questão que só pergunta isso e muita gente erra, tá? Vamos lá. Aqui mostra direitinho como acontece, como é a estrutura do osso. Eu acabei de falar do tecido ósseo, falamos da ossificação e da formação do tecido ósseo. Agora estou mostrando aqui o osso, tá? Nessa parte mais externa aqui eu tenho periósteo, estou falando tecido ósseo, periósteo, tá? Quando eu falo sistema de Harvard, eu só estou falando desses sistemas como se fosse um encanamento que existe no tecido ósseo compacto, tá? Que é onde eu vou passar, onde vai estar sempre passando a minha vascularização, ok? Aqui é o canal de Harvard, canal de Volkmann formando o Hzinho. Aqui no centro eu tenho um tecido esponjoso, onde eu tenho lacunas muito maiores, eu tenho espaços muito maiores entre as células, tá? E isso permite a presença principalmente da medula óssea vermelha e da medula óssea amarela. Lembrando que a medula óssea vermelha, ela forma células sanguíneas, tá? É dentro do osso que ela fica, tá? Na parte esponjosa do osso. E ela é responsável pela formação de células vermelhas do sangue, a formação das células sanguíneas, ok? Porque a medula óssea amarela, que fica na parte mais extensa do osso, que é chamada de diáfise, ela é formada principalmente de tecido adiposo, tá? Perdão. Ó, então a gente já falou, na verdade as características do tecido ósseo são essas. O que a gente tem que guardar é a capacidade de mineralização que existe no tecido ósseo, tá? Que é muito importante dentro do equilíbrio do nosso corpo. Um exemplo claro disso é a osteoporose. É um exemplo que sempre vai aparecer, tá? E aparecem muitas questões mesmo. Por exemplo, a osteoporose é quando o osso começa a ficar... a partir ao longo dos anos, ele vai sofrendo grande perda de minerais, vai sofrendo uma grande desmineralização, ok? Mas isso acontece ao longo dos anos. Aí pode acontecer por vários problemas, pode ser problema hormonal, pode ser problema nutricional. A pessoa nunca comeu cálcio na vida. Se eu não comer cálcio um dia, gente, eu não vou ficar com osteoporose amanhã não, tá? Isso aí ao longo da vida. Tanto é que a osteoporose é uma doença que afeta pessoas muito mais idosas, tá? Pessoas mais velhas que ao longo da vida às vezes não tiveram uma alimentação adequada, ou pode ser decorrente de qualquer outro problema também, tá? Mas a osteoporose, ela é caracterizada justamente por causa dessa retirada de minerais do osso. O corpo precisa e, consequentemente, esses minerais vão sendo retirados do osso, deixando o osso muito menos rígido, porque o que deixa o osso rígido é exatamente a mineralização. E quando eu vou retirando esses minerais, eu acabo deixando ele muito mais poroso, com uma facilidade muito maior de rompimento, tá? Isso é caracterizado pela osteoporose. Aí pode aparecer, o lance da osteoporose pode aparecer em questões junto com a vitamina D, com o problema que hoje em dia muitas pessoas estão tendo baixa de vitamina D, eles estão tendo insuficiência de vitamina D justamente porque elas estão fugindo mais do sol, ou então simplesmente pelos hábitos de vida mesmo, a pessoa não gosta mais de sol, enfim. Ele tem várias maneiras de utilizar esse tecido ósseo em vários tipos de questões, tá? Mas as características são essas, são claras, são simples, ok? Beijo pra vocês, depois eu volto com o tecido sanguíneo.